Aproveitar o tempo, abrem Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus. Diz assim, vou ler o 20 e o 21. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-lhe comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos. Amado, soberano e eterno Deus, Pai das luzes, mudanças e variações, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Pai, que o Senhor possa vir abençoar o teu povo através da tua palavra. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Que o Senhor possa vir corrigir, exortar, renovar, transformar, assim como o Senhor querer e como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Amém. Procure não conversar com o teu irmão, não ande, preste atenção, vamos ser bem sucinto, mas vamos aproveitar esse tempo. Eu creio que você vai aprender algo aqui nesta noite. Inclusive no final do culto, nós estaremos passando algo para os irmãos, para que os irmãos possam ficar alerta em nome de Jesus. Amém? Amados, este versículo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A maioria das interpretações deste versículo, eles falam que é o coração humano. Só que tem um grande porém que nós temos que analisar. Este versículo não foi escrito para o coração humano. Este versículo foi escrito para a igreja de Laodiceia. E eu vou explicar para vocês como era a igreja de Laodiceia. E muitas vezes nós usamos uma frase errada. Eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus ou Jesus te aceitou? Quem que é mais importante? É você ou é ele? Eu aceitei Jesus. Tá. Você aceitou ou Jesus te aceitou? Não é o contrário, não? Quando você se arrependeu dos seus pecados e falou: Senhor, eu reconheço que sou pecador. E você fala: não quero não, né? Mas ele disse: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Correto? Aqui existe 7 cartas que estão mencionadas aqui no livro de Apocalipse, que inclusive esse livro aqui, uma boa parte dos cristãos não lê, né? Eu acho que eles têm cisma do livro de Apocalipse, e que na realidade, se você ler, você vai ver que as coisas que estão acontecendo, está tudo demonstrado aqui. Estas 7 cartas foi determinada por Deus a João quando ele estava na ilha de Patmos. E ele escreveu 7 cartas para as igrejas que ficavam situadas nas províncias romanas da Ásia Menor, atualmente a Turquia, que foram as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Para que você possa entender o porquê que esta carta foi escrita para a igreja de Laodiceia, e aqui faz uma comparação, você precisa saber como era a cidade de Laodiceia. Essa cidade aqui era uma cidade riquíssima, autônoma, e nela tinha muitas coisas, inclusive era uma medicina avançada. Ali tinha tratamentos para as vistas, avançado, aonde foi criado o colírio para os olhos, foi aqui em Laodiceia. Esta cidade era tão rica, que teve uma época que ela sofreu um terremoto, e as demais províncias queriam ajudar ela a ser reconstituída. Eles disseram, não precisa, nós temos condições suficientes para reconstruir a nossa cidade. Então as pessoas que moravam nesta cidade aqui, a maior parte delas eram pessoas que tinham dinheiro. E a pessoa que não tinha dinheiro, ele tinha um salário bom. As pessoas tinham, era uma cidade próspera financeiramente. Só que nesta cidade tinha uma igreja. E a igreja desta cidade estava vivendo como a igreja de hoje vive. Para que você possa compreender um pouco aonde nós queremos chegar, essa cidade aqui também tinha grande parte da indústria têxtil, era ali. E o encanamento dessa cidade, a água dessa cidade vinha de longe, das montanhas, e vinha por uma tubulação, e era muito grande essa tubulação, era muitos metros, quilômetros, e a água chegava na cidade, nem quente e nem fria, chegava morna. Foi exatamente por isso que o Senhor, que João alerta na carta, dizendo, não sejas, ou se você seja quente ou frio, não seja morno. Por quê? Porque a água da cidade, se a pessoa fosse à torneira, pegasse para tomar, ele passava mal, dava ânsia, porque era uma água morna. Aí então vem o termo frio, né, quente e o morno. Foi exatamente por isso que João escreve, não seja morno, ou seja frio, ou se você seja quente, não seja morno. Por que ele usou esse termo? Porque eles eram conhecedores do que era uma água morna. E o tema da mensagem de hoje é a igreja que deixa Deus doente. Para que você possa entender um pouco sobre a igreja que deixa Deus doente, aqui existem algumas formas de apresentar Deus. Aqui existe um vocábulo grego chamado antropomorfismo, que significa dar forma humana para Deus. Então, mão de Deus, olhos de Deus, pés de Deus. Ou seja, deu forma do corpo humano para demonstrar Deus. Quantas vezes você ora dizendo, Senhor, que as suas mãos estendidas, tal. Quer dizer, você está dando forma humana a Deus. É errado? Não. É uma comparação, antropomorfismo, que é uma palavra usada na teologia, uma palavra grega. Foi exatamente por isso que aqui também foi usado o termo. Não seja quente, nem frio. Ou seja, não seja morno. Então, ele quis mostrar essa forma. Essa igreja, como eu já disse, ela fica na Turquia. Só que ela vivia em dubiedade. Por quê? De manhã ela adorava a Deus, à tarde ela adorava o mundo. Como muitos cristãos fazem hoje. Eles querem ter um compromisso com Deus, mas amam o mundo. Amam as coisas do mundo. Amam os prazeres do mundo. Ou seja, você é cristão? É. Mas você faz isso, você faz aquilo. Ou seja, não tem diferença entre o teu viver com o viver mundano.
O mundano xinga, você também xinga. O mundano fala besteira, você também fala. O mundano dá calote, você também dá. Qual a diferença está tendo? Mas tem um porém. Era assim que vivia essa igreja aqui. Só que para essa igreja, João escreve, dizendo que o Senhor está na porta e bate. Porque ele queria entrar lá para fazer mudança. Ele queria entrar lá para mudar. Porque quem muda o homem não é conselho. Quem muda o homem não é lei. Quem muda o homem é Deus. Mas se o homem permitir ser mudado, Deus não tira nada que é teu sem a sua permissão. Porque quem tira algo sem permissão é ladrão. E ele disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E muitas vezes, as pessoas querem servir a Deus. Só que eles querem moldar um Deus diferente. Um Deus deles. Da forma deles. Só que nós devemos servir a Deus não da forma que nós queremos. Porque não foi eu que aceitei Ele. É Ele que me aceitou. Nós temos que servir a Ele da forma dEle. Do jeito dEle. Como Ele quer. E muitas vezes hoje a igreja está vivendo um momento que você ouve as pessoas dizendo, eu até ouvi um pastor pregando, até eu joguei no grupo. As pessoas falam assim, bate no pé, eu sou igreja. Eu não preciso de igreja. Você não é igreja não. Quem falou para você que você é igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membro. Uma mão fora do corpo não é nada, está morta. Nós somos membro do corpo de Cristo. Aqui nós formamos o corpo. Cada um de nós temos uma finalidade no corpo. Nós somos membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o cabeça. E muitas pessoas acham, não, eu não preciso, eu sou a igreja. Não, você não é. Você é membro do corpo de Cristo. A igreja é membro, mas o templo do Espírito. Templo é uma coisa, igreja é outra. Então, amados, nós temos que entender que nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos que fazer parte do mecanismo. Foi isso que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e toda vara que em mim não dá fruto, corta e lança fora. Eu não sou a videira é Ele. Eu sou a vara, irmão. Eu sou o ramo. Porque muitas vezes o homem se coloca muito no lugar de Deus. Muitas vezes ele fala, eu não consigo perdoar. Jesus disse, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então quer dizer, você é melhor que Deus, então é? Porque Deus perdoa. Porque se Deus não desse perdão, nós não estaríamos aqui. E esse é o grande motivo de muitas pessoas não alcançar a bênção e não ter prosperidade. Porque dentro do coração carrega ódio, carrega mágoa. E quando está assim, Deus não ouve a oração. E se der uma oferta, é rejeitada. Ah, eu sou dizimista fiel. Mas se você tem mágoa no coração, você está dizimando, ó, está valendo nada. Aí eu oferto, não está valendo nada. Você tem mágoa no coração, você está orando, não está valendo nada. Sabe por quê? Porque aonde tem ódio, não habita o amor, não habita Deus. Sabe por quê? Porque o mel, por mais doce que ele azeda quando é colocado num recipiente sujo. E essa igreja vivia assim. Essa igreja tinha dubiedade de caráter. Tinha cara de cristão, jeito de cristão, mas não era cristão. E aqui então, Jesus pede permissão para entrar. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia hoje é nós. E nós estamos vivendo um momento que a igreja tem deixado Deus doente. Com a falta de compromisso, com a falta de interesse, com a falta de espiritualidade, com a falta de intimidade. Se você percorrer as igrejas, você vai ver
que há uma grande quantidade de pessoas que deixaram de congregar. Mas isso não é por causa da igreja, nem do ministério da igreja. Isso é por causa dos finais dos tempos. Que a Bíblia diz que quando o Filho do Homem voltar, porventura acharia fé na terra. E é onde ele alerta, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa igreja de Laodiceia é a verdadeira igreja do século 21. Cantam muito, pregam pouco, oram pouco. Às vezes você vai em alguns cultos, cantam o culto inteiro, só que ministram pouco. Palavra pouca, não tem alimento. E muitos que estão dentro da igreja, eles acreditam no que o médico fala, no que o Jornal Nacional fala, nos que o cientista fala, até os que adoram um outro Deus fala. Só que eles não acreditam que Deus opera no meio deles. Quando Deus dá um recado, isso é coisa da mente do pastor, isso é coisa do irmão. Eles não acreditam. É a igreja de Laodiceia. É por isso que Jesus fala, estou batendo na porta. Estou batendo na porta. E muitas vezes, amados, muitos não vão ter a oportunidade que nós temos. Talvez você hoje, você olha para os discípulos e você diz assim, eu não entendo porque muitos discípulos não fizeram isso, não fizeram aquilo. Eles não sabiam na realidade quem era Jesus. Você sabe. Eles ficaram sabendo, na realidade, depois. Entre os discípulos e entre as famílias de Jesus eram poucos. Muitos falavam que, você vai acompanhar isso daí? Ele é o filho do carpinteiro. Ele é filho de José. Você vai acompanhar ele? Nós estamos vivendo no momento mais tenebroso da humanidade. Nós estamos vivendo num momento difícil. Se os teus avós ou bisavós estivessem vivos, e muitas coisas que estão acontecendo hoje, eu creio que eles ficariam estarrecidos. Até nós, dos anos 80, 70, estamos. Pelas coisas que acontecem hoje. A ciência multiplicou. Tecnologia multiplicou. Foi bom para quem sabe usar. Para quem sabe usar. E esta ciência e essa tecnologia tem sido usada hoje por muitos marginais para dar golpe em pessoas de bem. Hoje, na realidade, você não sabe quem está falando, se é verdade o vídeo ou se não é. Você não sabe se é IA, se é a pessoa mesma. Prova é que a maior parte dos advogados não atendem telefone. Por quê? Porque grava a voz deles, a IA monta uma voz igual, aí ele usa aquela voz e liga para o cliente falando que é o advogado, pedindo dinheiro. Estou falando que eu tenho um advogado do meu lado. Se você ligar para ele, só se ele tiver teu número e saber quem é você. Por quê? Por causa disso. E talvez alguém liga para você e ninguém fala do outro lado e você fica lá. Alô, alô. Ele está pegando o timbre da tua voz para montar uma voz igual à tua. Para se ele clonar teu zap, ele vai usar ela. Tá mudo de lá, fica de cá também. Você pega assim, tá mudo, mudo. Recentemente,
Eu recebi uma ligação, setor de segurança do Bradesco. Aí eu peguei e fiquei na linha, falei, vamos ver onde ele vai. Aí a pessoa falou assim, o senhor confirma uma aumentação de 15 mil reais para fulano de tal. Peguei e falei assim, mas esse dinheiro saiu da minha conta? Saiu da tua conta. Falei, rapaz, você é bom, hein? Ele falou, por quê? O senhor está duvidando? Eu falei, não, primeiro que eu não tenho 15, segundo eu não tenho conta do Bradesco. Falei, você é bom, hein? Né? Agora eu te faço a pergunta, cai no celular de uma pessoa que não tem conhecimento. E vai que fala que é o banco que ela recebe. O que acontece com ela, irmão? Tecnologia é boa? É. Só que muitos estão usando ela para maldade. Cada 10 ligações, 8 você não aproveita. Isso é o quê? É bíblico? É. Multiplicará a ciência. E o inimigo ia usar o quê? A ciência e a tecnologia. Daqui uns dias, não muito distante, dinheiro de papel não tem. Vai ser só digital. Inclusive, se você chegar no banco hoje e você falar, qualquer agência, que você chegar e falar que você quer levar 50 mil em espécie, eles vão falar assim, você tinha que ter pedido para reservar. Eles não têm. É por causa que digital. Eles não têm. Vamos para a igreja. O mundo evoluiu. E a igreja? Parou. A igreja passou a usar uma frase: isso não tem problema. Você quadrado. Só que Jesus faz a mesma pergunta nos dias atuais. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E essa igreja, a noiva do Cordeiro, que nós fazemos parte do corpo, ele vai vir buscar. E tudo está sendo preparado para este grande acontecimento. Hoje, nesta época aqui, eles tinham tempo para tudo. Eles não tinham tempo para Deus. Eles trabalhavam muito porque a cidade era próspera. E muitos deles falavam, eu não vou lá porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Outros falavam, eu não vou lá hoje porque eu vou fazer uma festa. Laodiceia. Trabalho é bom, engrandece o homem, sim. Só que ele não pode te tirar da presença de Deus. Aí eu não venho na igreja, mas e o teu momento do teu secreto? Aí eu não estou tendo tempo, pastor, de falar com Deus. Ah, não tem não? Se arruma algum tempo para você almoçar? Se você for trabalhar num lugar e a pessoa falar assim, ó, aqui você entra às 7 até às 7 da noite, não tem almoço, não tem café da tarde, não tem nada. Você vai? Não, tem que ter meu horário de almoço. E, pois é isso, o almoço você alimenta o corpo. E a tua alma? Você não alimenta não? De manhã, se eu não me engano, foi hoje. Eu disse, hoje ou ontem, eu não lembro, no novo devocional, eu disse assim, o pastor Celso não é essa carcaça aqui. Isso aqui é matéria. Isso aqui é revertério e delocutum. Um dia vai voltar ao pó. De volta ao seu lugar. E na volta de Cristo, se ele voltou à terra, ele vai ser transformado num corpo incorruptível de glória. Mas o pastor Celso, na realidade, é um espírito. Você é um espírito. Que morre é o corpo. O espírito não morre.
E muitas vezes nós nos preocupamos muito com o corpo, que vai perecer. Esquecemos do Espírito que é eterno. Igual aquela comparação do rei que tinha 5 mulheres, 5 esposas. Muitas vezes nós preocupamos muito com as posses. Só que eu nunca vi um caixão com gaveta para levar os ouro, a prata e as riquezas. Tudo fica aqui. E muitas vezes as pessoas passam necessidade, passam vontade, tem dinheiro, não compra, porque não posso, eu tenho que juntar, eu tenho que guardar, guarda mesmo. No teu caixão não vai. Guarda mesmo, os herdeiros agradecem. Guarda bastante. Os herdeiros agradecem. Guarda assim. O marido chega na esposa e fala assim: amor, vamos jantar fora? Ah, não. Guardar dinheiro. Isso, guarda sim. Depois que você for, a outra vai. A esposa fala para o marido: vamos comigo? Não, vou não. Vamos guardar dinheiro. Isso, guarda mesmo. Depois que você for, vai. A nossa vida é igual a água de um rio. Jamais ela passa no mesmo lugar. E você tem que aprender a viver o teu momento, a viver o teu hoje, a viver o teu agora. Então você tem que valorizar as coisas que Deus tem dado para você. E Deus tem dado oportunidades para nós de conhecermos Ele de verdade. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto Ele está perto. No Antigo Testamento, os homens não tinham essa permissão. Eles não podiam orar igual eu oro e você ora. Eles não podiam, eles tinham que chegar no sacerdote, o sacerdote apresentar a Deus. Jesus tirou o véu do templo, se rasgou de alto a baixo. E Jesus disse: entra no teu secreto e fala com o teu pai que tudo sabe, tudo vê, te ouvirá e te recompensará. Só que nós não sabemos usar isso. Nós não sabemos usar. E eu quero dizer para você: Satanás não tem medo de crente, não. Satanás não tem medo de Bíblia, não. Satanás não tem medo de pastor, não. Sabe de quem que ele tem medo? Daquele que ora e daquele que lê a palavra e pratica. Aí eu estou indo lá na igreja, toda quarta e todo domingo eu estou indo na igreja. Ele não tem medo de você por causa que você vem aqui, não. Ele vai ter medo de você, vai respeitar você a partir do momento que você tiver comunhão com aquele que está sentado à direita do Deus Pai. E se você tiver isso aqui: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é o momento. E no Salmo 119, 105, se eu não me engano, diz assim: lâmpada para meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui está a divisão entre o corpo e espírito. Enquanto você está vivo, andando nesta terra, essa palavra é lâmpada para os seus pés. Porque aqui você sabe o que é certo e o que é errado. E a partir do momento que você passa para a eternidade, ela passa a ser luz para o teu caminho. Só que a igreja, a Laodiceia, do século 21, está preocupado mais com as coisas e os prazeres que o mundo oferece. Vou na igreja o dia que dá tempo, eu adoro o dia que eu posso, eu faço isso o dia que eu posso. Só que tem um porém: Satanás não pensa assim. E se tem uma coisa que ele não tem, é pressa. Ele fica te cozinhando com pouco fogo. E a hora que você vacilar, ele te derruba. E uma coisa que eu não aceito dentro da igreja de Deus, que precisa mudar: o povo chamado cristão, que diz que é o exército de Deus, é o único exército que mata soldado ferido. Você pecou, você não pode participar da ceia. Você está na doutrina. Ah, você errou? Você tem que vir na igreja na frente e pedir perdão para os irmãos. Mas por que você tem que pedir perdão para os irmãos? Talvez tenha um pior do que você.
Você tem que pedir perdão para aquele, ó. É para aquele que mata o soldado ferido. Se a pessoa errou é porque ela estava fraca. E a Bíblia diz que os fortes têm que suportar os fracos. Só que o que a igreja está fazendo? Jogando para fora. Cada 10 mendigos que você encontra na rua foram pisoteados e chutados pela igreja. Foram chutados pela Laodiceia. Porque lá eles não davam moral para ninguém não. Aqui o culto é nosso, nós temos dinheiro, nós temos tudo, nós não queremos saber não. Só que não é isso que o meu Jesus ensinou. O meu Jesus disse: estendei a mão, levanta aquele que está caído e dê força àquele que não tem mais nenhum vigor. Esses dias eu vi uma competição. O corredor que estava na frente não suportou e ele caiu. Diversos corredores, competidores passaram. Mas veio um brasileiro e o outro, acho que é um escocese, parou. Pegaram ele, praticamente fez ele atravessar a linha de chegada. E eu olhei e falei: é assim que tem que ser a igreja. Mas muitos estão, cada um para si, Deus para todos. Você conhece essa brincadeira de criança? Vamos brincar do quê? De salva-pega. Ou vamos brincar não sei do quê. Mas como que vai funcionar? Não, cada um para si, Deus para todos. Isso não é o corpo. O corpo, se você levar uma martelada nesse dedinho aqui, ó, vai te incomodar muito. Não, nesse aqui é eu, né, que vou sentir, né? Nesse dedinho teu aí, você vai incomodar muito. Por quê? Porque faz parte do teu corpo. Amém? Fique de pé.